Olá! Hoje eu abordarei aqui com vocês alguns aspectos relacionados ao conceito de simbólico a partir de Jacques Lacan, que é um conceito fundamental para pensarmos a experiência e a condução da prática psicanalíticas. Pois bem, o simbólico em Lacan, ele vem, se formos pensar exatamente nos campos epistemológicos, né, na relação entre os campos do conhecimento, o simbólico em Lacan ele é extraído exatamente do diálogo que Lacan estabelece com a linguística estrutural, a linguística essa que foi desenvolvida especialmente por Ferdinand de Saussure no início do século XX. Então Lacan ele visita, né, as fronteiras, na verdade ele estabelece, né, ele inaugura de maneira mais densa esta fronteira estabelecida entre a psicanálise e a linguística, especialmente a linguística estrutural. E ao transitar essa fronteira, ele vai, importando elementos, ele vai buscando elementos estes que ganham novas colorações, ganham novos estatutos, exatamente quando eles saem da linguística e são inseridos exatamente no campo da prática psicanalítica. E é nesse sentido, então, que nós podemos depreender, nós podemos localizar melhor o que vem a ser o simbólico na psicanálise. Fundamentalmente, o simbólico na psicanálise tem íntima relação com a regra fundamental estabelecida já por Freud, quando ele vai nos propor que o fundamental, o grande trabalho de um analisando ao longo da trajetória analítica é qual? É que ele livre associe. Então, o fundamental é que o analisando fale, comece a falar do que quer que seja, que simplesmente ele fale, de suas experiências mais particulares, mais íntimas, fale do alheio, fale do cotidiano, fale de sua família, fale de seu trabalho, fale de seu país, fale de suas opiniões, mas que ele fundamentalmente fale. Então é por aí que Lacan vai, nesse diálogo com Freud, estabelecendo essa dimensão que vem a ser o simbólico. O simbólico é exatamente a dimensão da palavra, o simbólico é a dimensão do dizer na psicanálise. Então o simbólico tem relação fundamental com o fato de sermos seres humanos e sermos seres falantes. É por aí que Lacan estabelece o simbólico. Ele vai dizer, é uma argumentação lacaniana bastante importante para compreendermos a psicanálise como um todo, especialmente a prática lacaniana, a prática psicanalítica lacaniana. Lacan vai dizer fundamentalmente que nós somos seres falantes, ou seja, não só seres capazes de pronunciar fonemas, pronunciar sons que são tomados, no laço social como palavra, que podem ser apreendidos como comunicação, mas seres falantes significa fundamentalmente o fato de sermos afetados pela dimensão da palavra, afetados pela dimensão do verbo, afetados pelo discurso. E é exatamente aí que está o simbólico. Por isso é que Lacan vai nos propor que, antes de sermos seres com capacidades fônicas de falar, de produzir sons, fonemas, verbos, palavras, frases, antes de sermos isto, somos seres falados, ou seja, existe sempre uma anterioridade lógica, há sempre um outro que nos antecede e esse outro ele fala por nós ou sobre nós. Isso é fundamental. Em uma situação empírica, como que nós podemos compreender isso? Podemos compreender verificando como que se dá, não se reduz a isto, mas como que se dá, por exemplo, a relação da criança com os pais. À medida em que, por exemplo, uma mãe está na gestação esperando por uma criança, ela vai dizer algo sobre essa criança. Ela vai falar, por exemplo, o nome dessa criança, ela vai construir o nome, isto junto do pai ou de alguma outra pessoa, ela vai mencionar algo com relação a essa gravidez, seja um incômodo, seja um desejo, seja um voto em relação ao que virá a ser a criança, mas algum dizer haverá de ser posto. Esse dizer também é importante que nós o compreendamos, que ele é um dizer que se mescla também com o silêncio. O simbólico em Lacan tem a ver não com tagarelice, não com palavras que preenchem o espaço como um todo, mas também com o espaço entre as palavras. Então, esta é a dimensão humana do dizer. Palavras e espaços.
palavras e silêncio, discurso e silêncio. É a partir daí, segundo Lacan, que nós nos humanizamos, que nós nos tornamos humanos, que nós nos tornamos sujeitos. Então, a palavra que nos antecede, ela nos marca, ela nos atravessa. Isso é importantíssimo para entendermos o que vem a ser o sujeito, especialmente o sujeito na psicanálise. O sujeito é exatamente o efeito desta fala, o efeito desse discurso sobre o organismo. O fato, repito, de sermos mais do que seres vocais, capazes de falar, somos seres falados. Em algum lugar há um dizer, independente do conteúdo desse dizer, é isso que é importante ser ressaltado, mas há um dizer que é, de algum modo, referenciado a um lugar, e esse lugar é o lugar do sujeito. Então, o simbólico tem exatamente a ver com essa dimensão do discurso, essa dimensão da palavra, e é exatamente por aí que nós vamos estabelecendo as nossas comunicações. E também, aí tem um ponto fundamental, quando nós pensamos em comunicação, nós temos que pensar também, nós temos que considerar também a possibilidade do mal entendido, porque Lacan sempre vai frisar que a comunicação, ela não esgota a nossa relação com a palavra. Por quê? Porque quem fala diz sempre mais do que aquilo que está falando. Aliás, esta é a estrutura fundamental da chamada associação livre. Quem fala diz mais do que aquilo que está falando. Então, algo fala em mim. Quando eu falo alguma coisa, eu estou falando, mas consideremos, eu estou falando utilizando, no caso, por exemplo, a minha língua materna, que é o português, mas eu não posso esquecer que essa língua materna, ela é uma língua que traz sobre mim o tempo todo a marca de que há um outro que me antecede, porque ela é a língua de um outro. E na análise, no empreendimento, na trajetória analítica, isto é fundamental, porque quando eu falo, eu dou testemunho de como que se processou, como que se deu a minha relação complexa entre o sujeito e exatamente este lugar que me antecede, que Lacan chama de grande outro. Então, falar é exatamente assumir este entroncamento, entre a minha palavra, mas também essa situação muito peculiar e interessante. A minha palavra é sempre a palavra de um outro que me antecede. Língua materna é um indicativo de que há um outro que antecede isto que hoje eu tomo como sendo a minha palavra. Então, minha entre aspas. A psicanálise é exatamente um percurso pelo qual nós vamos extraindo as consequências exatamente dessa situação muito curiosa, em que a minha palavra ela não é inteiramente minha, ela é algo também que fala em mim. Um exemplo fundamental disto é, por exemplo, o ato falho. Quando eu vou falar uma palavra e, por exemplo, alguma coisa se intromete no meu discurso. Às vezes é o contrário do que aquilo que eu intencionava dizer, ou é algo ao lado do que aquilo que eu intencionava dizer. Mas é fundamental perceber que no ato falho, algo fala em mim. Isso fala. Esta é exatamente a dimensão do simbólico, esse entrecruzamento entre o que parece ser a minha palavra, uma palavra em relação à qual eu tenho domínio, mestria, comando, e ao mesmo tempo um atravessamento em relação a essa dimensão no qual, portanto, alguma coisa fala em mim. É exatamente aí que se estabelece esta dimensão que Lacan vem a chamar de simbólico. E é isto que
que Lacan vai também, especialmente a partir do diálogo com Ferdinand de Saussure, é isso que Lacan vai chamar de significante. O significante é exatamente isto que materializa em mim este entroncamento entre a minha palavra e a palavra do outro. Então, por exemplo, na situação que eu indiquei anteriormente, é isso que fala em mim. O significante, portanto, ele pode ser uma palavra, ele pode ser uma frase, uma expressão, uma história inteira. O significante é exatamente este indicativo de que eu sou atravessado pela dimensão da palavra. Não necessariamente da minha palavra, mas da palavra que faz com que eu seja um ser humano. O inconsciente, tal como foi apreendido e descrito inicialmente por Freud, tem íntima relação com o simbólico, não é? Ou seja, o inconsciente tem a ver exatamente com este atravessamento, com esta marca de uma presença, de uma anterioridade sobre o próprio sujeito. Exatamente aí, neste contexto, neste entrelaçamento em que nós temos um eu, um ego que fala e ao mesmo tempo, uma dimensão que o atravessa, e isto pode ser demonstrado, apresentado no ato falho, no sonho, no sintoma e no dizer cotidiano, a partir dessa formulação minimalista. Quem fala diz mais do que aquilo que está falando. E é exatamente por isto que nós colocamos os nossos pacientes para falar, porque quando eles falam, eles produzem um tipo de saber sobre eles próprios. Eles falam sobre eles, mas eles falam sobre algo a mais do que aquilo que eles próprios conhecem inicialmente acerca deles. Então, tomar a palavra é exatamente o quê? É exatamente se haver com esta dimensão em que eu falo, mas também algo em mim fala. E este algo em mim que fala pode exatamente me levar a me encontrar com situações muito importantes, muito interessantes acerca da minha própria constituição subjetiva. A trajetória analítica é, portanto, uma trajetória que se desenvolve em boa medida nesta esteira da dimensão simbólica, a esteira da palavra, que mais do que ser a minha palavra, é a palavra que me antecede e que me produz, que me coloca diante do mundo enquanto sujeito. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.